Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa, um livro de não ficção, né? É um livro de introdução a um pensamento filosófico. E hoje, cara, eu vou falar de um negócio que eu já falei nesse canal, mas especificamente sobre a obra, né, Os Anéis do Poder, que é essa adaptação aí da Segunda Era, né, da Terra-média, que a Amazon vai fazer, e a polêmica que está acontecendo, né, sobre inclusão, lacração, se o Tolkien ou a obra dele é preconceituosa ou não é. Então tá tendo uma discussão nesse sentido aí. Eu acompanho alguns grupos, né, de Facebook, algumas redes sociais, né, e eu tô percebendo isso, né, sempre que a gente tem alguma adaptação, seja de quadrinhos ou de livros, né? Como vocês podem ver, né? Eu sou meio fanboy do Tolkien, né? Tá aqui. Esse livro é muito legal, vou falar um pouquinho dele aqui. Mas a análise que eu vou fazer aqui, gente, é uma análise neossimplista, que é a linha de pensamento filosófica que eu desenvolvi, e aqui eu não vou dar a minha opinião sobre isso que está acontecendo. Eu vou analisar alguns pontos e a gente vai fazer uma reflexão junto. A gente vai ver nesse vídeo aqui as reclamações da etnia dos atores dentro da obra, ela faz sentido? Ela tem algum fundamento aí do tipo a Amazon errou ao fazer isso, né? As obras do Tolkien aí, a origem dessas obras aí, a gente vai falar disso também, né? O propósito delas. Será que o Tolkien ele era preconceituoso? Será que a obra dele assim dá margem para quem é preconceituoso espalhar, né, de repente algum tipo de discurso aí mais ofensivo ou qualquer coisa do tipo? Então a gente vai ver tudo isso aqui. Seja muito bem-vindo. Se for sua primeira vez aqui no canal, já dá um like, vai se orientando pelas playlists que tem muito conteúdo diverso aqui. Bom, sem mais delongas, vamos direto aí no assunto. É o seguinte, gente. Sempre que a gente fala de uma adaptação, né, a gente tem que separar as seguintes coisas, né? A obra original e o contexto histórico que ela foi criada e o contexto histórico que ela está sendo adaptada. Isso é extremamente importante. Outra coisa que é importante que vocês entendam, né? E aí a minha formação ela é em publicidade e propaganda. Eu estudei muito disso na faculdade e é um negócio que o público geral não tem acesso, que é o motivo que alguém faz aí, seja uma obra ali literária, né? Seja uma história ali. A gente vai falar bastante de folklore aí, ou folclore, né? Que são histórias do povo. Que o Tolkien ele bebeu muito dessa fonte aí. Sempre há um propósito por trás, gente. Nunca é um acidente. Quando a gente fala de investimentos milionários aí para adaptar alguma obra, tem um impulso fortíssimo, um propósito fortíssimo por trás disso. Então, eu vou fazer um comparativo aqui com o livro dos Irmãos Green, tá, gente? Esse aqui é um dos livros mais belos que eu tenho aqui, ó. Que é justamente... esse aqui, ó. Esse livro, né, é o Conto dos Irmãos Grimm, e o contexto que ele foi feito é muito interessante, que você consegue fazer um paralelo, né, com o Senhor dos Anéis, aí, com o contexto que na verdade com o Hobbit, né, que o Tolkien começou a criar essas histórias. Sempre que a gente fala, gente, de um folclore, né, o intuito dessas histórias é sempre incentivar um comportamento ou inibir outro. Então pega lá as histórias do Boitatá, da Iara, do lobisomem, caipora, curupira, saci, essas histórias originais aqui, por exemplo, dos nativos aqui do Brasil. E aí você pega Beowulf, por exemplo, pega lá os contos, As Brumas de Avalon, por exemplo, né? Ou os contos dos irmãos Green aqui, gente, vocês vão ver como é interessante as histórias originais e como elas se distinguem da versão Disney, da versão popular que a gente tem hoje. E vocês vão perceber que os elementos usados aí nessas histórias são sempre os elementos geográficos daquele contexto, né, no qual as histórias foram feitas. Vocês vão perceber que em algumas histórias não há uma descrição detalhada dos personagens. E isso é importante vocês considerarem aqui, porque se a história foi feita para aquele grupo específico, naquele contexto específico, então pega uma história de uma tribo indígena.
não é necessário que eu fique o tempo todo dando descrições detalhadas do cabelo, do tom de pele, né? Eu posso fazer isso? Posso. Mas vocês vão perceber que em várias histórias antigas, né, no máximo eles falam belo, forte, alto, baixo, feio, né? Não tem assim uma riqueza de detalhes. Isso é algo que é extremamente fiel aí na obra do Tolkien. Só que o que é interessante é que você percebe que não há tanta riqueza de detalhes na descrição física de personagens, sabe? Ah, o cabelo dele era liso, desse tamanho, a cor do olho era assim, o tom de pele era assim. E você vê que o Tolkien ele gasta muito tempo descrevendo o contexto geral, assim, uma caminhada para ir na padaria versão Tolkien, você pode fazer um filme de 3 horas, porque ele vai falar a cor da grama, como que tava o cheiro, a impressão que o personagem teve ao olhar não sei para onde, ele vai dar muito detalhe, né? Só que o que é interessante vocês considerarem? Se a história foi feita por um grupo específico de pessoas dentro de um contexto específico, na imaginação de quem ouvia essas histórias, já tinha ali um certo padrão étnico dos personagens. Por quê? Porque ela foi feita para aquele contexto específico. Então, assim, se eu pegar uma história de uma geisha, né, eu acho muito difícil você achar uma história falando ali de geishas, de samurais, por exemplo, no contexto lá do Japão feudal, por exemplo, falando de um samurai negro ou uma geisha negra. Pode ser que exista, cara, pode, mas eu digo, lá atrás, uma história original, é mais difícil, do mesmo jeito que se você pegar, por exemplo, uma história lá do Aladdin, né, você tem um personagem, sei lá, branco e ruivo, por exemplo, ou se você pegar a história do Beowulf, ver um personagem com características indígenas, né? Por quê? Porque aquela história foi feita dentro de um contexto específico. Então, um erro, né, que muitas pessoas têm é fazer um certo anacronismo de falar que a história original não é inclusiva. Sim, ela não é inclusiva porque ela não foi feita para ser inclusiva. Qual o propósito dessas histórias originais? Elas são assim, dá para quase fazer um paralelo aí com religião, mas elas são fortíssimas aí num senso de criar um senso de identidade de grupo, né? Então ela faz com que o povo daquele contexto específico sinta-se orgulhoso e parte de algo maior. Por quê? Porque é a cultura deles ali, é uma bagagem, né? E muitas dessas histórias, o nome aí de folclore, né, de folklore, é justamente histórias do povo. Muitas dessas histórias eram transmitidas assim verbalmente, não tinha nenhuma parte escrita dela. Tanto que você pode ver que às vezes vai ter algumas alteraçõezinhas ali. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês. Ó. Essas histórias originais elas foram feitas para um povo específico, dentro de um contexto específico. Tanto que se você reparar nos elementos geográficos, né, eles vão estar sempre ligados ao contexto e à região que as histórias surgiram, né? Então, por exemplo, lá no Beowulf você vai ter lobo, vai ter neve. Se você pegar a história do Aladdin, vai ter deserto, né? E os perigos retratados ali, né? E vocês vão ver que estão relacionados aos perigos que aquele povo daquele contexto tinha. Então, por exemplo, se eu quero incentivar você a não andar sozinho no mato de noite, porque você pode ser atacado por um animal selvagem, eu posso criar uma história de uma jovem super comunicativa que andava sozinha no meio do mato e encontrou um lobo. Olha, eu tenho aí a Chapeuzinho Vermelho e eu vou dar uma recomendação de estudo para vocês aqui, ó, sobre o ponto que eu vou fazer aqui. Esse senso de tribalismo e identidade de grupo está presente, né, até hoje, é um impulso fortíssimo que nós temos, tá? E você tem 2 autores que você pode começar a estudar isso. Ó. Um você já tem mastigadinho no YouTube aí, que é o Noam Chomsky. Você pode olhar lá, Técnicas de Manipulação de Massa. Noam Chomsky, Técnicas de Manipulação de Massa. E você tem o sobrinho do Freud, o pai da propaganda moderna aí, que é o Edward Bernays, 2 livros dele, Cristalizando a Opinião Pública e Propaganda. Ele vai explicar como essa ferramenta de manipular um grupo, aí, a identidade de grupo acontece, né? É um tipo de comunicação específico para massas, tá? Isso está presente, né? Mesmo que às vezes até em termos inconscientes, nas obras de fantasia que a gente consome, nas discussões de grupo que a gente tem, tá certo, tá errado, né?
Isso é muito comum, gente. Desde bolacha, biscoito, Toddy ou Nescau, até se o Tolkien era preconceituoso, não era, se a obra é para ser inclusiva ou não é, se está sendo desrespeitado ou não, todo esse tipo de discussão, porque você divide as pessoas em grupo e elas ficam ali, o grupo do bem versus o grupo do mal. Isso é extremamente comum. Tá. Então, falando um pouquinho especificamente do Tolkien agora, né? Lembra, a função dessas histórias era criar um senso, né, de orgulho para um povo, de identidade de grupo. Isso, pelo Tolkien, né, ele levava muito a sério porque, assim, ele é tão admirado, porque o Tolkien tem tanto fã, porque a relevância dele em termos, assim, não só no meio acadêmico, mas em relação ao mundo de fantasia, ao conteúdo de fantasia que nós temos hoje, assim, isso não é minha opinião pessoal, assim, de fanboy, mas ele é o escritor mais grandioso que a gente tem aqui de obras de fantasia nesse sentido. Ele fez algo extremamente difícil, gente, que é pegar toda a bagagem técnica dele, né? Ele adorava estudo de formações de línguas, então você pegar toda essa bagagem técnica dele e usar isso para criar um conteúdo que fosse de fácil acesso. Se você pegar o Hobbit, por exemplo, é quase um livro infantil ali, e não estou falando isso de maneira pejorativa, mas é um livro que uma criança pode ler e se entreter, né? E um adulto pode ler e se entreter. Então ele fez algo extremamente difícil nesse sentido. Então, os fãs do Tolkien, né, eles são muito criteriosos nesse sentido, né? Quando alguém fala de alguma coisa adaptada aí dele. Por quê? Porque é uma admiração muito grande que as pessoas têm pelo Tolkien por conta disso, né? E o que ele queria fazer? Ele queria pegar algumas histórias, você tem lá na parte ali do Reino Unido, né, as histórias do Rei Arthur, do Merlin, né, das Brumas de Avon, você tem, mas ele sentia que faltava algo nesse sentido, né, para o povo inglês ali, faltava ali um negócio que realmente falava, caramba, isso aqui, igual a gente tem, por exemplo, Caipora, Saci, né, o nosso folclore, que ele sentia que faltava algo nesse sentido para o pessoal da Inglaterra. Então você tem um pouco disso na biografia dele aqui, tá? E o que ele quis fazer? Ele foi lá atrás algumas histórias, ele começou a criar a fantasia dele usando esses elementos. Segunda recomendação de estudos aqui, que agora, para você que gosta de psicologia analítica, você vai adorar, que é você analisar os arquétipos e os símbolos que estão por trás. E eu vou usar isso para a gente analisar se a obra do Tolkien era preconceituosa ou não, né? Você vai perceber o seguinte, né? O livro em si, do Robert Johnson, tá? O nome dos livros é We, She e He, né? São esses 3 livros, você tem que ler os 3 juntos, tá, cara? E é o seguinte, esses livros eles vão pegar alguns contos, né? Então tem a Perséfone com Hades, você tem o Percival, você tem o Cálice Sagrado. Ele vai pegar, né, esses contos aí e vai destrinchar eles, mostrando quais são as manifestações psicológicas que estão por trás. Pensa em arquétipo como um símbolo, tá? Um conceito. E o estereótipo seria a descrição desse símbolo, tá? Então tem essas duas coisas. Por exemplo, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo dos sábios, né? Você tem ali um conceito por trás do que é um guerreiro e um conceito por trás do que é um sábio. Então, Aragorn, o Boromir melhor ainda, arquétipo do guerreiro, Gandalf, arquétipo do sábio, por exemplo. E aí você pega o Hobbit, você tem o arquétipo do quê? Da inocência, mas não é apenas a inocência. É uma inocência que ela é funcional e que ela não te limita a ponto de transformar num ser passivo ali dos eventos que estão acontecendo. Tanto que os protagonistas aí, né, se você pegar a obra do Tolkien, pelo menos O Senhor dos Anéis e o Hobbit, são justamente os hobbits ali. E são as criaturas mais frágeis e inocentes ali desse universo, né, gente? Então o Tolkien usava muito disso e lembra, ó, você vai querer criar uma história para incentivar um comportamento ou inibir outro. Então o material dele em si, se você pegar o que está por trás ali dos personagens, de todo o movimento, você não tem
um preconceito ali, por exemplo, de tom de pele. Você vai ter rixas, né, de raças, de elfos e anões, por exemplo. Você vai ver algumas características das raças específicas. Os homens são facilmente corrompidos pelo poder, e fica claro na história que isso é algo ruim, né? Alguns elfos são arrogantes ali, né? E aí a gente se envolve, a gente deixa a galera se estrepar e vamos lá para nossa terra, né? Então você vê os anões também, que tem aquela cobiça, cavar cada vez mais fundo e aquela teimosia. Só que você vê uma amizade genuína de um elfo e um anão, entende? Então assim, você percebe que o incentivo que está por trás das obras do Tolkien, né, da criatura mais frágil e inocente, pode ser aquela que vai carregar o peso do mundo nas costas e ser o herói da história, o salvador, né? Você percebe que não, o incentivo dele é justamente de você ter contato com culturas distantes, né? Fica claro aí o fascínio dos personagens ao ter contato com outras culturas, né? E você vê, isso também está na obra do Peter Jackson ali, né? Quando você vê que o Gimli reclama da comida dos elfos, por exemplo. Os anões também no Hobbit reclamam disso, né? E aí você vê o Legolas e o Gimli fazendo aquela disputa de quem bebe mais. Tem vários detalhes ali, né? Mas, então, se você só pegar a obra do Tolkien, ela não é uma obra que por si só incentiva qualquer tipo de preconceito. O que sim acontece é algum fã mais preconceituoso, ele pode se valer de algum detalhe ali e disfarçar isso, né, de alguma indignação. Mas como assim colocaram um elfo com uma etnia X ou Y, né, uma anã mulher, por exemplo, né, sendo que são mencionados isso, pelo menos nos filmes ali, é até feito num tom de piada, né, o Gimli falando lá que achavam que as anãs eram, na verdade, não existissem, né? Ele fala que o que é um absurdo, né? Então, a obra do Tolkien por si só, ela não é preconceituosa. E lembrem-se, né? Esse tipo de história, gente, né? Ele é feito dentro de um contexto específico para um povo específico. Do mesmo jeito que seria um absurdo, né? Eu falar assim, eu tô aqui vendo a história do Aladdin e não tem nenhum japonês na história. Tá, porque ela foi feita para aquela galera daquele contexto específico, né? Só que agora a gente vai para o segundo ponto aqui, ó, que é de adaptação, gente. Então, o que vocês precisam entender? Ninguém vai fazer um investimento milionário aí numa série televisiva, né? Seja uma adaptação de quadrinhos, por exemplo, ou de livros mesmo, sem pensar numa coisa que atenda a um maior número de pessoas específico, né? Ou num grupo específico, num nicho ali. Por quê? Porque mesmo não é uma ONG, gente, é uma empresa que visa lucrar com aquilo que ela está produzindo, né? E há um certo debate aí no meio, né, dos fãs, né, dessas séries, que quem lacra não lucra. Isso acontece muitas vezes, né, de você ver às vezes uma série meio que forçar a barra aí, às vezes na inclusão de algum personagem, mudar às vezes o gênero, ou colocar assim uma ênfase específica na sexualidade de um personagem quando é meio que relevante para a história, só para meio que forçar uma inclusão, porque eles querem pegar justamente um nicho de mercado que hoje consome esse tipo de conteúdo, entende? Então hoje você tem o pessoal nerd, o pessoal que gosta de fantasia, de todo tipo de etnia, de sexualidade, aí se manifestando inclusive e não aceitando, né, preconceito velado, falando, não cara, não quero isso aí não. Então não é que o pessoal é bonzinho, eles fazem inclusão porque eles sabem que isso vende, que isso rende. E sempre que você faz uma obra inclusiva, em termos de sexualidade, né, de gênero, ela está fadada a flopar, a fracassar? Não, a gente tem aí, vou dar alguns exemplos. O Game of Thrones, por exemplo, a maior reclamação que a gente tem é que depois de algumas temporadas, os produtores aí, né, meio que assim, começaram a tocar a obra de qualquer jeito, e a evolução de alguns personagens ficou forçada, né? Você tem uma construção da Daenerys, por exemplo, ali, né? Eu vou libertar, né, os escravos, eu não vou ser meu pai para chegar no final da temporada e acontecer o que aconteceu, né? Eu vou tentar não dar um spoiler, né? O negócio acabou sei lá quantos anos, né? Mas enfim, fã de fantasia costuma ser meio chato, né, gente?
Você tem, por exemplo, uma obra, no caso do Game of Thrones, ela é extremamente inclusiva. Você tem personagens aí de vários tipos de sexualidade, né, vários tipos de etnia, e não parece forçação de barra, faz todo sentido na história ali, né? E você começa a admirar pessoas diferentes, com culturas diferentes ali, com perfis diferentes. Você tem a série Spartacus, que é uma das séries mais inclusivas que eu vi, no sentido de mostrar empoderamento feminino, mostrar quebrar alguns estereótipos de sexualidade, inclusive, né, de ter pessoas de várias etnias, né, coexistindo e colaborando em prol de uma causa comum. Isso tem, gente. E, assim, foi uma série de sucesso também, né, dadas as dificuldades que eles tiveram de produção, do protagonista, né, ter tido a doença que ele tiveram que trocar, entre outras coisas. Então, assim, você pode fazer uma série inclusiva e ela ser extremamente, né, eficaz em termos de lucro, de atender uma demanda e ser agradável ao público, né? Você tem que fazer isso certo, com uma certa cautela, né? Agora, por que os caras da Amazon fizeram questão de divulgar os personagens ali, de criar personagens com esse tipo? Tem uma coisa que você vai aprender se você for estudar publicidade e propaganda que chama marketing espontâneo. O fato de eu estar gravando esse vídeo, de estar havendo esse tipo de discussão, mostra que sim, é vantajoso porque estão falando da série. Ou seja, você tem um monte de gente compartilhando coisa, compartilhando post e fazendo tweet, que ao invés do cara ter que pagar, não que eles tenham esse problema, né? Porque, pô, os caras têm. Mas você está gerando, está espalhando isso, a pessoa está falando sobre o conteúdo deles. Então, isso está presente na mente ali das pessoas, né? Então não é à toa, gente, que isso é feito. Outra coisa, sempre que alguém faz uma obra, né, alguma coisa ali, nunca é um acidente, gente. Eles querem vender alguma ideia. Então, os personagens criados, né, o tipo de contexto ali que quem vai consumir essa série tá hoje é completamente diferente com o contexto que a obra original foi criada. Então, do mesmo jeito que você pega os irmãos Green ali e você tem, né, várias versões dessas histórias, né, é comum que varie ali algumas coisas, ainda mais quando a gente está falando de obras televisivas aí, gente, porque vai depender do público que consome aquele conteúdo. Então, como o público hoje é diverso, faz sentido que quem produz esse tipo de conteúdo coloque diferentes etnias ali. Agora, se isso vai parecer forçação de barra ou se vai ser algo que é irrelevante para a história, mas que vai agradar o público, a gente vai precisar primeiro assistir para dar o veredito ali, entendeu? Por exemplo, as obras do Tolkien, né? Balrog no livro não tem asa física, é um negócio de fumaça ali, em jogo, em filme tem, né? Você não tem aquele romance do anão, né? Com a elfa que colocaram no filme, por quê? Inserir um romance na história vende também, né? Agora, uma reclamação que fã de Tolkien vai ter se a série for hipersexualizada, fizer uma versão tipo Game of Thrones, porque as obras do Tolkien não têm essa característica. O filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, ele falava que ele nunca tinha assistido os filmes, a impressão que ele tinha que pegar a obra do pai dele e transformar num filme de ação. Ele odiava isso, gente. Tem fã que, inclusive, antes da série sair, eles já tinham, né, o pé atrás, porque, por exemplo, ó, esse livro aqui, eu adoraria ver ele numa série, o Silmarillion, né? Mas, assim, tem fã que torce para que isso nunca aconteça, porque fala, cara, vamos estragar, como é muito abstrato para conseguirem representar, é como se fosse isso aqui, ó, a criação do negócio, com música ali, enfim. Então tem muito fã do Tolkien que não quer que faça uma adaptação do Silmarillion, porque não querem, né, que a obra original seja desrespeitada. Só que tem outros fãs que falam, não, eu quero mais é que espalhe, que saia série, que saia coisa, porque eu quero ver ali, né, na TV, né, aquela história que eu tenho tanto apreço, tal, né. Sobre adaptação de personagem, gente, não necessariamente você mudar, por exemplo, o escritor que eu mais gosto não é o Tolkien, é o Bernard Cornwell, né, das Crônicas Saxônicas. O Uhtred da série, ele é muito diferente do Uhtred dos livros em termos de características físicas. O Uhtred dos livros seria tipo o Zack Wilde aí, a descrição do cara, né. O Uhtred da série não, é um ator mais baixo, né? Não tem barba, entre outras características. Então, assim, sempre vai ter algum fã reclamando? Vai, né?
A diferença de você assistir um filme e depois ler o livro do filme é que você já imagina os personagens como os atores do filme. Quem faz o inverso, primeiro lê o livro, depois vai ver série ou filme, cria uma certa expectativa do ator ser parecido com aquilo que foi imaginado, né? Por exemplo, o Alfredo, no caso das Crônicas Saxônicas, quase idêntico ao que eu imaginava ele da descrição do livro. Isso é impressionante, assim, como acertaram nesse sentido na escolha do ator em termos de parecer fisicamente da descrição do livro, né? Voltando ao Game of Thrones, a Daenerys dos livros ela é muito parecida, só que ela tem o olho aí lilás parece que a atriz não conseguiu usar lente, foi alguma coisa assim. Não colocaram isso. Faz diferença na história? Não, é detalhe. Quando fizeram a adaptação de The Witcher, de novo, né? Um monte de candidato aí pra fazer o Geralt. No final colocaram o Henry Cavill, que assim, nem passava na minha cabeça. E pra mim o Josh Holloway do Lost ia ficar perfeito, né? E aí ficou muito bom o Geralt dele. A voz dele é idêntica à voz do videogame. O ator fez um trabalho fenomenal. Então, gente, agora falando como fã, né? Tenha um pouco de paciência para fazer essas análises. E lembrem que nunca é um acidente. Quem investe milhões para fazer isso, né? Faz pensando em vender, né? E assim, é interessante que agrade o público consumidor da obra original, os fãs do Tolkien, que tem os livros. Sim, mas esse público é um nicho dentro de um mercado muito maior, que às vezes nunca leu um livro na vida, mas que vai querer assistir a série e talvez por assistir a série comece a consumir o conteúdo literário. Entende? E a visão de quem produz a série é isso, é que dê muita grana, que renda, que o cara consiga fazer spin-off. Faz uma série daquele personagem que não existe e que vocês colocaram na série porque a gente quer. Cara, isso é o sonho dos caras aí. Porque eles têm total liberdade criativa, porque inventaram o personagem e enfiaram ali, entende? E eles não vão receber crítica nesse sentido de obra original versus adaptação. Quais são os riscos, né, desse tipo de adaptação e da obra original? Como eu disse, essas obras são feitas para criar... Elas não são feitas para isso, elas são feitas para incentivar um comportamento e inibir outro, mas involuntariamente elas criam um senso de identidade de grupo. Nesse livro aqui, ó, os irmãos Grimm queriam o quê? Fazer com que o povo alemão que estava com orgulho ferido, né? Então pega aí, acho que, se não me engano, século XVIII, né? Ou comecinho do século XIX, 1800 e alguma coisa, que foram feitas essas histórias, né? Que eles fizeram esse trabalho, na verdade. As histórias são muito mais antigas. Mas a gente sabe que isso acabou indo para um lado que, historicamente, trouxe muita desgraça, muito sofrimento. Resgatar o orgulho do povo alemão e fazer isso de uma maneira exacerbada. Dentro de identidade de grupo, se aparece aquele senso de tribalismo, né? Grupo do bem versus grupo do mal, é extremamente nocivo. Então, quando a gente pega a obra do Tolkien, ela não ia por esse caminho aí de grupo do bem versus grupo do mal no sentido étnico, né? Nós aqui, ingleses contra o resto do mundo, né? Inclusive o Tolkien lutou, né? Participou aí da Primeira Guerra Mundial. E você percebe que a obra dele, em termos de você aceitar o diferente, colaborar com o diferente, o material original é extremamente inclusivo. Você tem aí, dentro daquele contexto de fantasia, né, o único que é 100% vilão que você tem, né, vamos pegar Goblin e Orc, né, não tem um Orc bonzinho ou um Goblin bonzinho, porque ele já fala, né, menciona ali que são uma raça que foi corrompida, né? Foi uma outra raça que se vendeu aí para Morgoth, né? Ou Melkor, né? Já era Morgoth na época. E aí não tem salvação dos caras ali, né? Do tipo, você enfiou o mal dentro de você, foi corrompido e já era. As outras raças, não. Anão, homens, né? Elfos, né? Tanto que eles falam de uma aliança, né? E uma das cenas mais belas que você tem ali, por exemplo, no Retorno do Rei no filme, é quando você acha que já desgraçou tudo, chega lá, né? Os elfos, a gente veio honrar uma aliança que a gente tinha aí, que aquela música, cara, aquela corneta, pô, até arrepia, cara, né? Entre outras coisas, quando o rei resolve, né, ajudar lá nas Minas Tirith, né? Tá tendo lá
Você acha também que já desgraçou tudo, aí você ouve. Pô, cara, é uma das minhas cenas favoritas do cinema. E é justamente você ajudar o próximo. Você tem uma mulher. Ó, já até emocionei aqui. Só de lembrar, velho. Cara, você tem um hobbit e uma mulher que tá dentro de um contexto ali que é sexista no sentido de, cara, não, mulher não é pra você sair ali guerreando, não sei o que, fica aí de boa, tal, né? E aí você tem ela ali, né, tendo um papel de protagonista. Inclusive, ela salva o rei, né? A Elwyn. E um hobbit ali morrendo de medo, ela fala, não, vou estar junto com você. Entre outras coisas, né, gente? Então, não, Tolkien não era preconceituoso. A obra dele em si, se você analisar os arquétipos, não é preconceituosa. Não necessariamente, né, todo tipo de inclusão é lacração, mas pode ser, tá? E ninguém faz inclusão porque é bonzinho, gente. Eles fazem porque eles querem ganhar dinheiro e porque o público que vai se agradar com isso consome. É só por isso, tá? Se o público que gosta de inclusão não consumisse aquele conteúdo, não haveria inclusão. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de análise, façam uma análise que ela é multidisciplinar e não simplesmente, né, você colocar as coisas como grupo do bem versus grupo do mal. E pensem o seguinte, gente, né? Se a série flopar, né, o lado ruim é que talvez demore, né? Por exemplo, o filme do Eragon, eu adoro os livros do Eragon, até hoje eu torço para que façam uma série, né? E não aquele filme lá de 2 horas que, pô, adaptou um monte de coisa que ficou assim, corrido, ficou um filme ruim, né? Então eu torço muito, né, que o que aconteceu com Eragon não aconteça, por exemplo, com O Senhor dos Anéis. Eu acho que não vai acontecer, tá? Mas agora eu acho mesmo, não sei. Mas vamos assistir primeiro, gente, né? Dá uma seguradinha aí e tente não separar o mundo em grupo do bem versus grupo do mal, porque no final das contas vocês querem a mesma coisa, você quer que a série seja maravilhosa, que você goste da experiência, que tenha mais conteúdo sobre isso, né? E o Tolkien, se ele tivesse vivo, ele ia ficar provavelmente desapontado em ver os fãs dele se separando e brigando assim. É como se fosse, né, o pessoal lá de Gondor e Rohan brigando, enquanto tá lá o Senhor do Escuro querendo dominar tudo e vocês estão brigando ali. Sendo que no final das contas é melhor juntar a força, né, e lutar contra a ameaça real. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.